Tá a fim de escutar uma história fantástica sobre o Enéas Queiroz? Uma das mais maravilhosas narrativas que ele compôs, tendo em vista uma crítica à Igreja Católica? Então vem comigo, vem que eu explicar mais. Galera, é o seguinte aqui. Lembra que a gente comentou bastante sobre o Enéas Queiroz, falamos de outras obras, tantas obras dele, e não acabou por aí ainda não. Enéas Queiroz contribuiu de forma muito significativa para o universo da literatura realista e portuguesa e foi muito fundamental para substanciar a crítica desse momento. Hoje nós vamos falar de uma obra específica dele, falar dessa obra aqui, ó, O Crime do Padre Amaro. Foi uma primeira obra de cunho realmente realista que ele criou. Essa obra, então, data de 1871, portanto, foi o momento ou o ano em que ele também participou ativamente das conferências democráticas do Cassino Lisbonense. E essa obra foi composta de acordo com o universo e a realidade que ele explorou de fato. Olha só o que aconteceu, eu vou contar um pouquinho da história anterior à própria composição e à ideia da obra que ele compôs por si só. Tendo em vista isso, o que ele fez para construir essa obra? Ele realmente teve a oportunidade de conhecer uma cidade chamada Leiria. E o que mais chamou a atenção, que era uma típica cidade interiorana de Portugal. E ele verificou o seguinte, que a população portuguesa era extremamente corrupta e aceitava muitos dos mandos e desmandos do clero. O clero fazia muitas coisas que eram de abominar. Hipocrisia, comando, desmando, vícios sociais, tinham amantes e a população não fazia nada para mudar isso. Esse elemento que chamou-lhe a atenção, que é esse excesso de uso do poder eclesiástico com o intuito de dominar a população e fazer com que elas cumprissem e achassem, inclusive, normal a convivência, o que os padres, as ações que eles faziam, fez com que ele se revoltasse. E isso inspirou a compor essa obra. Então essa obra ela trata de elementos que têm muita veracidade, partem do ponto de vista e da experiência que ele teve nessa cidade. Diante do reconhecimento dessa grande hipocrisia, ele decidiu criar essa obra, O Crime do Padre Amaro. Essa obra ela focaliza mais ou menos o entorno da metade do século XIX. O espaço é a própria cidade de Leiria, a qual ele teve acesso de fato, e coloca aí, inclusive, elementos de ordem espacial que realmente existem em Leiria. O enredo envolve basicamente uma trama entre Amaro e Amélia. Amaro, o jovem padre, que acaba se envolvendo romanticamente com Amélia. O foco em questão, que a gente já havia comentado anteriormente, é o clero e a sociedade de Leiria. Justamente porque não é só o clero aqui é tratado como corrupto. A sociedade também faz parte desse processo de corrupção. Se ela se deixa corromper passivamente, então a sociedade requer que haja um processo de reflexão e uma mudança crítica. Afinal de contas, se eu tenho uma sociedade crítica, capaz de perceber os mandos e desmandos do poder, do clero sobre ela, é claro que essa sociedade ela vai se revoltar em algum momento e vai agir para mudar essa realidade, certo? Então era isso que ele queria principalmente. E a crítica maior é a hipocrisia do clero e, consequentemente, também uma crítica à própria comunidade que comungava com essa hipocrisia. Os falsos religiosos, as beatas, os indivíduos que viviam de uma falsa religião ou uma falsa moralidade. Lembra uma coisa muito importante, essa de Queiroz ele não vai atingir, ele não vai atacar a igreja ou os dogmas da igreja. Ele vai tentar ferir não esses elementos, mas sim aquilo que as pessoas faziam de errado, tendo em vista a moral católica, subvertendo-a e utilizando a seu favor, certo? E uma coisa muito importante a se relembrar quando se fala em Enéas de Queiroz. Olha só que interessante isso aqui, ó. Lembra que ele sempre vai procurar manifestar uma visão extremamente minuciosa e acurada. O narrador consegue penetrar na voz das personagens, na mente das personagens e manifestar cada um dos desejos que estão recônditos, escondidos. E essa característica faz com que esse narrador ele tenha acesso aos pensamentos e coloque para você, espectador, o que acontecia de fato na cabeça dos indivíduos. E agora a gente vai explicar um pouco mais da história, contar para você o que aconteceu de fato no decorrer narrativo da obra Crime do Padre Amaro. Vem comigo. Olha só, aqui a gente apontou algumas das personagens mais importantes da obra. Amaro, Amélia, Santa Joaneira, que era a mãe da Amélia, e o Cônego Dias, importante indivíduo, inclusive, que foi professor de moral do Padre Amaro. Como começa toda essa história? Na infância, o jovem Amaro perde muito cedo os seus pais e por conta disso ele acaba indo aos cuidados da Marquesa de Alegros, que era a antiga patroa dos seus pais.
Por conta disso, acaba cuidando e criando, e essa Marquesa de Alegros tinha 2 filhas já velhas e que eram casadas que viviam longe dela. Portanto, ela decidiu fazer com que Amaro seguisse um grande sonho que ela tinha também, de ter um filho e que esse filho fosse dedicado à vida religiosa, à vida eclesiástica. Foi então que desde cedo ele cresce com essa ideia de que um dia seria padre. No entanto, a Marquesa de Alegros não tinha uma responsabilidade muito grande sobre a vida do jovem Amaro. Então, o que acontecia? Por muitas vezes esse jovem Amaro ficava sozinho na casa, cercada de várias empregadas, de várias pessoas que cuidavam da casa, afinal de contas a Marquesa era muito rica. E nessas brincadeiras todas que elas faziam com ele, uma das favoritas era vestir o jovem Amaro de mulher, pintar o rostinho dele e fazer com que ele corresse atrás das outras mulheres, e ele adorava ficar debaixo dos vestidos delas, fazendo cócega nessas mulheres. Uma outra coisa que acontecia com frequência nessa casa, por exemplo, era o fato dele ficar sozinho, e por conta disso, essas mulheres também sozinhas não se davam conta que era um menino e andavam aí seminuas pela casa. A questão é, como uma pessoa que futuramente seria um padre poderia conviver no meio de tanta libertinagem, de tantas mulheres que ali não estavam um pouco importando para a relação da educação daquela criança? Portanto, o que o Essa quis dizer com tudo isso? Ele quis dizer, conotar já e antecipar o futuro da obra, ou seja, o decorrer do final da obra, que provavelmente um padre, um jovem padre, tendo como indício um passado como esse, ele não seria capaz de respeitar ou zelar pela questão da moralidade social, coisa que era muito importante. E o principal alvo de crítica do Eça de Queiroz, portanto, lembra que é o clero. Quando o jovem Amaro cresceu e ele foi mandado finalmente para o seminário, a partir da morte da Marquesa de Alegros, ele entrou no seminário e estranhou muito a convivência, porque lá dentro do seminário havia uma prisão, uma espécie de prisão, de isolamento. Afinal de contas, toda a liberdade que ele tinha no sítio, na chácara onde ele morava, quando ele cresceu na infância, no ambiente que ele havia crescido, não é a mesma coisa. Ele crescia isolado, com algumas pessoas ali que tinham sonhos e desejos diferentes. Havia pessoas, jovens seminaristas, que queriam fazer carreira. Outros achavam muito bonito a vida de padre. Alguns nem tanto, que estavam lá somente com o intuito de garantir um estudo, uma educação de qualidade. E dessa forma o jovem Amaro cresceu, meio inibido por aquelas situações todas que acabavam envergonhando às vezes por ele não ter muitos sonhos. No entanto, ele cresceu, conseguiu se desenvolver, se deu bem naquele curso, conseguiu se formar padre com a ajuda principalmente de uma figura que foi muito importante, que foi justamente o Cônego Dias, o seu professor aqui de moral e de ética. No entanto, ele também tem uma representatividade muito grande dentro da obra. Repara que eu coloquei aqui, ó, ele representa a hipocrisia do clero. Só que deixa isso um pouquinho mais para frente na história, no decurso da história. Quando finalmente ele se formou padre, ele foi parar numa paroquiazinha de Leiria. Essa paróquia de Leiria estava vagada, então ele foi transferido para essa região e quem o recebeu foi justamente a figura do Cônego Dias, que ali habitava há algum tempo. Quando os dois se viram, depois de um bom tempo, claro que a afetividade tomou conta, eles se cumprimentaram afetuosamente e o padre Amaro foi levado à casa da Santa Joaneira. A Santa Joaneira era uma mulher que vivia com a filha Amélia, e as duas, elas compartilhavam uma pequena residência, e nessa residência havia cerca de 2 andares, um sobradinho. E todas as vezes que elas tinham oportunidade, alugavam esse sobradinho, na verdade a parte de baixo do sobrado, para algum visitante, alguém que pudesse ficar lá e elas, hóspede, e elas podiam, em cima disso, ganhar um dinheiro, ter um lucro. E o Cônego Dias, achando essa oportunidade ideal, porque afinal de contas o jovem Amaro precisava de um lugar para ficar, acabou acomodando ele justamente na casa da Santa Joaneira, juntamente com a Amélia. Quando finalmente o Cônego Dias apresentou-os, veio um susto, porque o Amaro sabia que não era apropriado viver e ficar juntamente na casa em que haveria 2 mulheres. Só que o Cônego Dias alertou que não havia nenhum risco, que as 2 eram mulheres santas, ou seja, religiosas, beatas, que respeitavam a palavra de Deus e que nada aconteceria com ele, não seria uma tentação. E ele aceita, de bom grado aceita a boa ajuda que o Cônego Dias poderia dar a elas. Feito isso, ele conheceu tanto a Santa Joaneira quanto a Améliazinha. Quando finalmente ele se deparou com a Améliazinha, ele ficou deslumbrado com a beleza dela. Num primeiro momento, isso acaba não afetando. No entanto, ao longo da narrativa, esse primeiro encontro, essa primeira troca de olhares vai ser fundamental para fazer com que ele comece a se questionar sobre o papel da religião, o papel da igreja. Ele começa a verificar que só ele, como padre, não tem direito à questão física. Só ele não tem acesso
os prazeres que as outras pessoas tinham. E a Améliazinha, nessa época, tinha uma espécie de noivo. O noivo que, inclusive, era contra toda e qualquer visão que poderia ser apresentado só e somente do ponto de vista religioso, o João Eduardo. E o João Eduardo, ele só ficava na casa da Santa Janeira, só ficava com a Améliazinha, justamente porque ele gostava muito dela. Em contrapartida, o Padre Amaro, vendo nele um concorrente, mesmo que indiretamente, mesmo tendo consciência plena de que nada poderia fazer, porque ela era a noiva dele, e afinal de contas ele era padre, acaba encontrando nele um adversário, um pária. A situação dos dois acaba se atritando cada vez mais. E finalmente, por conta de diversos conflitos entre os dois, o João Eduardo acaba saindo de casa, ele acaba saindo daquela região e eles desfazem o noivado, deixando o caminho livre para o jovem Amaro. Só que ainda assim havia um empecilho, um grande problema. Ele era padre. O que fazer então para sanar esse problema? Eis que um belo dia, ele encerrou seus afazeres na igreja e voltou para casa. E ao voltar mais cedo para casa, ele se deparou com uma seguinte situação. Qual situação era essa? Ele ouviu um barulho estranho que via do quarto da Santa Joaneira. Quando ele subiu para ver o que estava acontecendo, ele presenciou, numa cena bizarra, o Cônego Dias que se debruçava sobre o corpo flácido da Santa Joaneira. Ou seja, os dois estavam lá fazendo coisinhas. Quando ele viu aquela cena que o marcou, ele pensou, peraí, se o meu professor de ética e de moral pode pegar a mãe, então eu posso pegar a filha. Foi então que de imediato ele mudou a sua resolução. Fato é que ele passou por um processo de reflexão ainda, mas ele estava convicto de que ele poderia ter um encontro com a filha. E os encontros começaram longe dos olhares, daqueles olhares que poderiam acusá-lo. Tudo deveria ser em segredo. E o segredo foi mantido por eles durante um bom tempo, até que aconteceu aquilo que era inevitável. Como vocês todos sabem, uma vez que eu tenho relações com uma mulher, é claro que, sem proteção, na época, ela iria engravidar. Foi o que aconteceu. A Améliazinha esperava um filho do Padre Amaro. E isso nunca poderia acontecer. Um filho de um padre, havia necessidade de se desfazer dessa criança. Mas como? De que maneira? Por que mecanismos? Por que intermédios? Diante desse desespero, o jovem Amaro foi consultar a única pessoa que poderia ajudá-lo, o Cônego Dias. Só que ao consultá-lo, o Cônego Dias reagiu com muita revolta. No entanto, Amaro tinha um segredo, aquele segredo de que o cônego mantinha relações com a Santa Joaneira. Foi então que, a partir dessa cartada jogada do jovem Amaro ao Cônego Dias, ele decidiu ajudar. Não, eu vou ajudar. E juntos arquitetaram um plano. Que plano era esse? A Santa Joaneira, assim como o Cônego Dias, ficariam longe de Leiria durante um bom tempo. Longe de Leiria, distante dos olhares de Leiria, enquanto a Améliazinha teria uma desculpa, uma justificativa. A dona Josefa Dias, irmã do Cônego Dias, estava muito doente. Então ela, a Améliazinha, ficaria responsável por cuidar justamente da Josefa enquanto eles estivessem fora na doença da Josefa. Meses suficientes ou tempo suficiente para que ela desse à luz e a criança fosse dado um fim a ela, qualquer fim que fosse. E isso aconteceu de fato e por mais que a Santa Joaneira fosse contrária a isso, ela acabou aceitando. E Amaro prometeu que iria vê-la todos os dias, quando possível, claro, nesse lugar de isolamento em que a Améliazinha ficava com a Josefa Dias. No entanto, poucas foram as vezes que realmente ele foi. E ela começou a refletir sobre a relação que ela tivera com o jovem Amaro. Que tudo aquilo, na verdade, foram frutos de um pecado. E ela adquiria a consciência de que havia errado plenamente. Por isso que a gente colocou o seguinte aqui, ó. A Améliazinha é ingênua. Não é inocente, ela sabe que erra, ela é ingênua, ela se deixa levar facilmente por aquilo que o jovem Amaro lhe propunha fazer. 9 meses passados, finalmente ela deu à luz, só que infelizmente ela veio a óbito por conta da gravidez, por conta da hemorragia, por conta das condições de saúde em que ela se encontrava naquele lugar. Amaro ficou triste? Pouco. Ele via naquela situação uma chance de se livrar do problema. Foi até o lugar em que a Amélia estava, pegou o seu filho e, como já havia combinado há um tempo atrás, levou o seu filho a uma chamada tecedeira de anjos. Uma mulher que poderia criar aquela criança durante um bom tempo. Uma mulher que poderia criar da casa comida para aquela criança. E para isso, o jovem Amaro fez o quê? Ele pegou cerca de um dinheiro suficiente para criar aquela criança durante um ano e deu essa tecedeira de anjos.
No entanto, ela era conhecida como tecedeira de anjos. O que faz uma tecedeira? Tece a mortalha, ou seja, o tecido fúnebre que cobriria a criança. Amaro sabia que ela morreria, mesmo assim entregou o filho a essa mulher. Quando finalmente ele voltou para casa, se arrependeu do que fez, ele tentou voltar correndo para tentar resgatar o filho, só que já era tarde. A justificativa? A criança não havia suportado ao frio da noite e por isso havia falecido de hipotermia. Amaro se entristeceu naquele momento, ficou triste, mas havia um lado bom naquilo tudo para ele. Havia o lado bom que dizia o seguinte, que pelo menos aquela criança havia falecido, pelo menos a Améliazinha havia falecido, livrando a si de qualquer tipo de indício físico que pudessem fazer com que ele fosse acusado. O final da história? Estão várias pessoas em Lisboa, ele ao lado do seu amigo e fiel amigo Cônego Dias, e lá em Lisboa, próximo à estátua de Camões, ele olha para toda a população, toda a praça, vê esgoto, vê prostitutas, vê miséria, vê pessoas pedindo dinheiro. Mesmo assim, Amaro levanta a voz e bate a mão nas costas do Cônego Dias e diz: quanta civilidade, quanto desenvolvimento nesse lugar. Olha como essa cidade prospera. E de certa forma prosperava, mas não para qualquer pessoa, somente para aquelas pessoas que faziam mau uso da palavra de Deus, somente para aquelas pessoas que usavam da sua conduta hipócrita para conseguir conquistar alguma coisa com isso, manipulando as populações, as pessoas. A Améliazinha, infelizmente, morreu. E a única pessoa que tirou vantagem de tudo isso, como você pode perceber, é o Padre Amaro. O que fica para nós, então? Essa de Queiroz, em sua conduta muito ácida, fazia com que as suas personagens com características extremamente verossímeis e uma história também pertinente, analisasse a relação do povo. Ou seja, ele queria que as pessoas observassem a obra e tomassem aquilo como um ponto de partida crítico para também refletir sobre a situação de caos em que vivia Portugal. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!